Muito boa noite, meus irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Palavra Viva, para a glória de Deus. Hoje, dia 9/9/2021, quinta-feira. Estamos começando mais um programa Palavra Viva, a fim de meditarmos na Palavra de Deus e aprendermos mais, para que nós nos tornemos cada dia mais parecidos com a pessoa de Jesus Cristo. Mas vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já já. Agora, pela Rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, muito bem. E você que nos ouve por meio da Rádio Paz do Vale 95.1, você pode mandar a sua mensagem para nós no WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Nós queremos muito te conhecer, queremos a sua participação aqui no nosso programa. Você pode mandar o seu pedido de oração, nós estaremos aqui prontos a lhe atender. Como também você pode contar o seu testemunho, contar aquilo que Deus tem feito na sua vida por meio do nosso programa, porque eu creio que o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é fiel para fazer grandes coisas por nós, mediante a sua bondade e misericórdia. Então participe do nosso programa, que nós estamos aqui prontos a lhe atender, a melhor atender a vocês. Mas vamos ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida eu quero meditar com vocês numa mensagem que tem por título A Igreja de Filadélfia, a Igreja Avivada e Missionária, ou Uma Igreja Avivada e Missionária, com base em Apocalipse capítulo 3, versos 7 a 13, que nós iremos meditar na oportunidade de hoje. Então, não saiam daí. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados.
Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados, fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Giliar e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, então vamos partir para a exposição da Palavra de Deus, e eu quero convidar você que tem aí a sua Bíblia, você pode abrir aí a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 3, nós vamos ler os versos 7 a 13, quero meditar com vocês nessa mensagem que tem por título A Igreja de Filadélfia, uma igreja avivada e missionária. Diz o texto da Palavra de Deus assim, verso 7 em diante. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém feche, feche e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também ao meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero ler ainda com vocês esse mesmo texto, mas na versão da Bíblia A Mensagem. Versão essa que, se você não teve a oportunidade de adquirir uma Bíblia de estudo na versão ou na paráfrase da Bíblia A Mensagem, é uma das Bíblias talvez da linguagem contemporânea mais interessantes, principalmente para aqueles que são novos convertidos e têm talvez uma dificuldade de lidar com texto bíblico clássico. Bíblia, na versão A Mensagem, é muito interessante. Você pode, inclusive eu acredito que deva ter o aplicativo dessa Bíblia A Mensagem no celular. Então, se você quiser, baixe aí no seu celular, será uma versão muito interessante aí, que é uma paráfrase, não é uma tradução efetiva, mas é uma paráfrase do texto bíblico, muito interessante, feita por Eugene Peterson. E diz assim, Apocalipse 3, versos 7 a 13, na paráfrase da Bíblia A Mensagem. Escreva a Filadélfia, ao anjo da igreja: assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi em sua mão, que abre portas que ninguém feche, e fecha portas que ninguém abre. Veja o que você tem feito, agora veja o que eu fiz. Abri uma porta para você que ninguém pode fechar.
Sei que você não tem muita força, mas fez o que pôde para preservar minha palavra. Você não me negou nas horas mais difíceis. Observe o que eu vou fazer com aqueles que se dizem verdadeiro povo de Deus, mas não são. Esses hipócritas pertencem ao clube de Satanás. Quem eu puser abaixo as pretensões deles, eles serão obrigados a admitir que é você que eu amo. Você preservou minha palavra com paciência e paixão, e por isso vou mantê-lo a salvo na hora da prova que breve chegará para toda a terra, para todo homem, mulher e criança. Estou a caminho. Em breve estarei aí. Apegue-se com firmeza ao que você tem, para que ninguém o distraia e roube sua coroa. Vou fazer de cada vencedor uma coluna no santuário do meu Deus e dar-lhe uma posição de honra permanente. Então vou escrever em vocês o nome das colunas, o nome do meu Deus, o nome da cidade de Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, e meu novo nome. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça. Ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Talvez nós, principalmente você que está me ouvindo por meio da rádio ou me acompanhando no canal no YouTube, que é cristão, que serve a Deus, provavelmente você já ouviu dezenas de mensagens com base em Apocalipse capítulo 3, em especial quando você vê o versos 7 e 8 falando sobre a chave de Davi, a porta que Deus abre e ninguém fecha, ou sobre a grande porta que ele colocou diante dos seus filhos. E a verdade é que esse é um texto das Escrituras provavelmente muito conhecido entre os cristãos e os não cristãos, até mesmo talvez entre os ateus. Talvez esse seja um texto das Escrituras que você muito vai encontrar nos para-choques dos caminhões, em que você vai encontrar gravado em um chaveiro, em que você vai encontrar gravado num quadro, ficando na mesa de jantar, ou na porta da casa de muitas pessoas. Ou talvez seja um daqueles textos que você recebe no grupo do WhatsApp de bom dia. Esse é um texto conhecido, é um texto famoso das Escrituras. E muitos grupos e linhas de interpretação se apropriaram desse texto e fazem muitas pregações, ensinos, e até mesmo escrevem músicas, escrevem livros e etc., com base nesse conceito, nesse texto bíblico. Seja da maneira correta ou não, mas você vai encontrar com muita repetitividade pessoas fazendo menção desse texto. E a verdade e talvez a pergunta será que nós sabemos o verdadeiro significado desse texto? Será que nós podemos, ao ler esse texto, compreender o que ele significa? Ou o que ele significava para os crentes da cidade de Filadélfia, da igreja de Filadélfia? Será que nós conseguimos interpretar com fidelidade aquilo que Jesus pretendia dizer aos crentes? É isso que nós precisamos pensar à luz desse texto.
Jesus, até esse momento, capítulo 3, a partir do verso 7, já havia enviado cerca de 5 cartas. Essa é a sexta. Já havia enviado 5 cartas às igrejas da Ásia Menor. E se você me acompanha aqui, você já deve ter ouvido alguma das mensagens que eu preguei falando sobre a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira e agora de Sardes e agora de Filadélfia. E a verdade é que das 7 cartas enviadas por Jesus Cristo às igrejas da Ásia Menor, porque veja bem, só no contexto da Ásia Menor, na verdade, existiam 9 igrejas plantadas. Não está mencionado aqui, não era o propósito de Jesus enviar as tais igrejas como Colossos e Hierápolis, mas Colossos e Hierápolis pertenciam ao conjunto de igrejas da Ásia Menor. Mas Jesus quis enviar a essas 7 igrejas. E das 7 cartas enviadas, as 7 cidades da Ásia Menor, das 7 igrejas da Ásia Menor, 4 Jesus elogiou e exortou. Por exemplo, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes. 2 ele apenas elogiou, Esmirna e Filadélfia, a carta que nós estamos observando. E uma ele só o que disciplinou, que é o caso da igreja de Laodiceia, que em outra oportunidade nós iremos também meditar. Então veja bem, Jesus, por meio do apóstolo João, o último apóstolo com vida do colégio apostólico, está transmitindo uma mensagem aos anjos das igrejas da Ásia Menor, para que estes possam assim transmitir aos membros de cada uma dessas igrejas. Então, eu quero hoje apenas meditar num tópico dessa mensagem. Nós vamos continuar a exposição desse texto amanhã e talvez segunda-feira. Mas eu quero meditar pelo menos num tópico aqui com vocês hoje. E, em primeiro lugar, nós temos que observar o autor, o remetente e o destinatário da carta. Diz o texto no verso 7 as seguintes palavras: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Então, nós podemos aqui destacar 3 pontos. Primeiro, o autor. E quem era o autor? O autor é Jesus. Jesus é o autor dessa mensagem, das mensagens destinadas às igrejas da Ásia Menor. E aqui, como é de praxe, Jesus está se apresentando à igreja. E aqui no caso a igreja de Filadélfia. E Jesus se apresenta aqui destacando 3 dos seus atributos. Número 1 é a sua santidade. Olha lá o que o texto diz. Isso diz o que é santo. E a partir do momento em que Jesus se apresenta como aquele que é santo, ele está dizendo: eu sou Deus. E Deus é o quê? É santo. De modo que isso é importantíssimo de se pensar, porque muitos não têm problema de lidar com a divindade de Cristo. O problema deles é lidar com o fato que Jesus é santo. Eles não têm problema de lidar com a deidade de Jesus Cristo. O problema é dizer que Jesus é Deus. É o Deus encarnado, o Deus revelado nas páginas do Antigo Testamento.
que diz que é santo, santo e santo. Porque quando você olha para as demais divindades existentes na história da humanidade, nenhuma delas arroga para si o atributo da santidade ou da perfeição. Eles até arrogam o título de deuses, mas não de um Deus santo. Porque não é interessante um Deus santo. Não é interessante um Deus perfeito, porque a partir do momento em que esse Deus é santo, ele requer que os seus seguidores sejam igualmente santos. O problema das pessoas com o cristianismo é exatamente o quê? Que a fé judaico-cristã revela um Deus e esse Deus é santo. O problema não é que crê-se num Deus, mas é que se crê num Deus santo. E a partir do momento que nós cremos em Deus que é santo, aí cria-se um problema. Porque as pessoas não querem parecer com esse Deus. Elas não querem negar a si mesmas, elas não querem mudar de vida. Elas não querem mudar de rota, elas não querem parecer com esse Deus. Porque a verdade é que nós somos aquilo que adoramos. E para que você adore o Deus Criador dos céus e da terra revelado na pessoa de Jesus Cristo, você precisa viver em santidade. É por isso que as pessoas têm uma raiva do cristianismo. Por quê? Porque elas não querem parecer com esse Deus que é santo. Esse Deus que tem um alto padrão para que os seus súditos, para que os seus servos, para que os seus adeptos o adorem. O problema não é a deidade, o problema é a santidade. E Jesus se apresenta como o santo. Segundo, Jesus se apresenta e apresenta o seu atributo de imutabilidade. Olha lá o que o texto diz. O que é verdadeiro. E para dizer que ele é verdadeiro, pressupõe-se dizer que ele é o quê? Imutável. Nele não pode haver sombra de variação. Não é à toa que lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 6, ele mesmo dizendo de si mesmo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Em outras palavras, ele é digno de toda o quê? Confiança. Ele é o antagonismo do seu adversário, ou seja, Satanás. Enquanto Satanás representa tudo que é mentira, tudo que é enganoso, tudo que é mutável, vem Jesus e revela-se como aquele que é verdadeiro, que é imutável, que é perfeito, que não volta atrás em suas palavras. Ele é o que é. Não é à toa que ele diz que é o grande eu sou. Esse é o Deus que se revela à igreja de Filadélfia, o verdadeiro. Terceiro, ele apresenta o seu atributo que é de soberania. Porque olha só o que ele diz. O que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. E aí você me pergunta o que significa isso, Miqueias? O que ele quer dizer com isso? E certo comentarista, Warren Wiersbe, diz: além de santo e verdadeiro, ele tem autoridade para abrir e fechar portas. O contexto dessa imagem é Isaías 22, 15 a 25. A Síria havia invadido Judá, conforme Isaías havia advertido. Mas em vez de confiar em que Deus livraria seu povo, os líderes judeus fiavam-se no Egito. Um dos líderes traidores era um homem chamado Sebna, que usava seu cargo não para o bem do povo, mas para benefício próprio. Deus providenciou para que Sebna fosse removido de seu cargo e para que um homem fiel chamado Eliaquim fosse colocado em seu lugar, investido de autoridade. Eliaquim era um retrato de Jesus Cristo, um administrador idôneo dos assuntos do povo de Deus.
Jesus Cristo tem as chaves do inferno e da morte. O que está dizendo aqui? O que significa aquele que tem a chave de Davi? Ou seja, aquele que tem o controle, a soberania do reino de Deus. De que administra o reino de Deus é Jesus. Os judeus do contexto da igreja de Filadélfia estavam querendo fechar as portas do reino de Deus para os gentios. Mas Jesus está dizendo, quem tem a chave de Davi sou eu. É eu que digo quem entra, quem sai. Sou eu quem determino todas as coisas, porque é eu que estou sobre o controle. É eu que vim pelas promessas do meu Pai, por meio dos seus profetas, a fazer com que o reino de Deus chegasse a todos. Vocês me rejeitaram, mas eu abri as portas para que todos pudessem ser alcançados pelo Santo Evangelho. É Jesus quem tem a chave de Davi, quem tem o controle de todas as coisas, quem lidera todas as coisas pelo seu poder para a salvação de todos aqueles que Ele quer. Eu não vou aprofundar mais, mas que fique aqui já para nós esse gostinho de quero mais. Porque esse Jesus que está se revelando à igreja de Filadélfia tem uma mensagem poderosa para nós. Porque Ele é o quê? Ele é o quê? Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Santo dos Santos. Ele é imutável. Ele é o verdadeiro. Ele é o único. E mais, Ele tem toda a soberania, todo o poder. Esse é o Jesus que nós servimos. Deus abençoe vocês. E até amanhã, se Deus assim nos permitir.